Fala galera, bem-vindos a este canal de xadrez. Eu sei que não é muito fácil de evoluir, mas é uma questão simples, é estudo, dedicação, constância. E por isso, vamos aqui continuar fazendo umas análises aqui para a nossa evolução. Uma partida aqui, abertura, com o desenvolvimento de peças, abertura holandesa, veja que o branco já desenvolve suas peças e faz a proteção do seu rei. E assim também o preto desenvolve e faz a proteção do seu rei. Note que o branco jogou um lance importante aqui controlando a casa E5. Um peão central bem desenvolvido atacando uma casa central. Vamos ver como que vai ser o desenvolvimento agora. Continua atacando pelo centro e agora vem com C6 para jogar o D5 para entrar com lutas pelo centro do tabuleiro. Dama C2, talvez atacando aqui essa casa, mas também dando linhas para a torre, e a rainha já sai das linhas da torre. Cavalo D2, e não em C3, pessoal. Neste momento aqui existe uma ideia do controle da casa E5. O preto joga D5 e cede a casa E5 para as brancas. O cavalo recua, mantendo a pressão do ponto E5. Muito importante esse detalhe. Agora as brancas têm dois ataques e não trocam peças e mantêm uma forte pressão na casa E5. Traz mais uma peça para essa casa. As pretas vêm com seu cavalo em E4, voltam o cavalo, pressionam o ponto C4 com dois ataques. B6, B3 é jogado defendendo o peão. E agora vem mais ataque, abrindo o seu bispo, liberando um pouco mais de espaço aqui para as pretas, mas este lance é um erro. E agora, olha só como a gente vê aqui dois pontos aqui. Nesse caso aqui, as pretas já estão inferiores aqui, né, na pontuação da máquina. Com este lance, as brancas obtêm maior espaço no jogo. E o espaço para a mobilidade das peças é uma questão estratégica importante. Ter espaço para mobilizar o seu exército. E vem com o ataque, vamos abrir mais linhas para as peças. A preta tenta colocar o seu bispo em uma situação melhor, defende, avança o peãozinho lá e vamos dominar a casa, troca as peças e domina agora a posição com mais espaço, tomando de peão e não de cavalo para manter uma posição agora com solidificada aqui o centro com mais espaço, dando uma casa para o seu cavalo em D4. Um posto importante para ocupar uma casa, uma posição fechada, é o cavalo na frente do peão. Isso é muito importante. O cavalo na frente do peão adversário, ele vai poder bloquear o peão adversário e vai poder pular, ele salta as casas. É muito importante esse conceito. Sobrou as torres aqui na coluna. Defende o peão, vem tentar fazer um contra-ataque para não ficar parado no jogo, faz o contra-ataque, mas as brancas não ligam, traz um bispo que pode defender em E1. E se o peão toma, vai defender. As peças das brancas também podem vir rapidamente para dominar a coluna aqui. O preto faz uma defesa profilática para defender o peão, porque já sabe que vai levar o bispo em F1. Nesse momento toma o peão, toma. E agora, o melhor lance para as pretas é voltar à torre, né? E neste momento aqui, as pretas têm muitas dificuldades para jogar. Os brancos estão muito melhores na posição. Ele pode agora, então, colocar o seu cavalo em F3. As pretas vão jogar, elas precisam fazer algum lance. Quem sabe unir as torres. Fica difícil o jogo aqui. Tem este lance G5 aqui também, que parece um dos melhores, mas vai abrir, expor o rei. Talvez, então, a preta prefira jogar o seu bispo, não tem casas, o cavalo. É uma situação difícil para jogar com o jogador das pretas. Então eu queria parar por aqui esse vídeo
e deixar aqui a ideia, como transcorreu esta posição, como esse cavalo vai jogar para D4 e esse bispo vai jogar para F1 atacando. Vamos supor que o jogador das pretas não faça muita coisa. Joga um peãozinho para cá, tentar passar sua torre, dá mais uma casa aqui para o rei para passar a torre. O bispo já vai sair por F1, já está atacando. A torre, então, vamos supor que jogue defendendo. O cavalo pode se posicionar agora para D4 ou pode ficar segurando essa casa aqui também. Vamos supor que jogue ainda para D4. E é uma posição um pouquinho mais fácil para as brancas aqui de jogar. Isso que é interessante, as brancas estão... Quem sabe joga... Vamos passar a torre agora pela coluna aqui. Mas não vai conseguir nada, né? E aqui tem um ataque, três ataques no peão, mas tem 3 defesas. Como progredir nessa posição? Tá atacando aqui o peão. Será que é um B5 aqui? Olha só, o B5 já serve aqui, ó. Vê como que é difícil a preta de jogar, né? Porque com esse lance B5, já não pode tomar com o peão de A, porque vai cair a torre. Tem um raio-x aqui. Então esse peão aqui estaria cravado, né? A torre vai tomar lá em A7. Então neste momento vamos colocar aqui para ver o lance que o computador dá. Ele fala o G4. Olha só, G4 ele já fala que é interessante também, porque se o peão toma, a dama pode entrar aqui na posição. Vamos ver? Tomou, tomou, e a dama entrou na posição. F8 está dando muita vantagem para os brancos, apesar da gente não ver. Só que tem outro peão, mais um peão. Aí bispo toma, dama toma. E a posição aconteceu que ganhou 2 peões. Na verdade, tem um peão a mais somente, mas uma posição vantajosa aqui para as brancas com mais espaço. E as peças das pretas estão todas numa situação bispo D8 e troca as damas. Trocou as damas, tem um peão a mais. Somente um peão a mais, né, gente? Só um peão a mais está dando 8, quase como se fosse duas peças a mais, uma torre e um cavalo. Porque agora existe aqui a torre caindo, né? Rei F8. E tomou. E ganhou qualidade com mais peões e o jogo aqui então vai transcorrer de uma forma que vai ganhar o jogo. Veja aqui como foi essa abertura, faça as suas análises. As brancas estão bem melhores nessa posição. Temos algumas ideias aí para a gente pensar, raciocinar e pode fazer os seus estudos. Muito obrigado por ter ficado até aqui vendo o vídeo. Espero que tenha contribuído. E comenta aí o que você achou. Comenta se foi bom, se o que daria para ter feito melhor, se está te ajudando. Tá bom? Agradeço e até os próximos vídeos.